Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius de Abreu e hoje eu venho apresentar para vocês mais uma história super interessante do nosso folclore. No último episódio do Criaturas Fantásticas do Folclore Brasileiro, nós falamos sobre o Saci Pererê, e o personagem de hoje é a mais icônica e vacinada de todo o Brasil, a Cuca. Talvez a mais famosa bruxa do Brasil, a Cuca, é conhecida por seus feitiços e maldades. Sob a forma de um jacaré, conta-se que ela mora numa gruta oculta na floresta, possui um caldeirão e um garrafão mágico. Quase não dorme e atormenta os humanos e os outros seres da mata por puro prazer e crueldade. Mas quais seriam as origens dessa personagem folclórica tão perversa e temida? Parte do seu mito advém da crença na Coca, fantasma típico da Península Ibérica, que durante a noite persegue crianças faladeiras e desobedientes. Em Portugal, a Coca era uma entidade desgrenhada e disforme, que em procissões católicas era representada por uma pessoa vestida com camisola escura e um capuz negro, deixando somente seus olhos descobertos e causando pavor na multidão. Na Galiza, esse ser sobrenatural ganhava a forma de um dragão com patas de grilo e também marcava presença nas procissões religiosas, havendo um monstro de papelão e lona acompanhando a marcha e simbolizando o mal e os vícios que tentam os santos. A colonização portuguesa fez com que a coca migrasse para as paisagens brasileiras, porém ela acabou tendo sua natureza modificada nesse processo de realocação. Os negros escravizados, trazidos da Angola e de Zâmbia, passaram a imaginar esse espectro noturno como uma velha encarquilhada e de dentes podres, pois começaram a chamá-lo de Cuca, o que na língua mibunda significa avó ou anciã. Assim, a Coca deixou de ser uma assombração que raptava crianças e se transformou na Cuca, uma feiticeira horrenda que também amedronta os pequenos. Com o passar do tempo, a Cuca ficou irremediavelmente associada com o arquétipo da bruxa, o qual também migrou da Europa para o Brasil. A bruxa habita a imaginação humana desde tempos remotos. Ainda na pré-história, as mulheres eram associadas à magia, ao sonho, às forças ocultas e ao controle dos elementos da natureza. Na mitologia greco-romana, feiticeiras como Circe e Medeia eram imensamente poderosas, capazes de influenciar deuses e homens, e suscetíveis a praticar tanto o bem quanto o mal. Na Idade Média, por influência da teologia cristã, as bruxas perderam sua ambiguidade e foram tidas como criaturas completamente malignas, capazes das maiores torpezas. Acreditava-se que elas provocavam tempestades, adoeciam os animais e devoravam as crianças, além de reunirem-se em sabás para adorar o diabo. O estigma contra os acusados de bruxaria era tão grande que, mesmo em plena Idade Moderna, entre 1450 e 1750, mais de 110 mil pessoas, na sua maioria mulheres, foram julgadas culpadas do crime de bruxaria e respectivamente executadas. Vemos, portanto, que a crença nas bruxas era ainda muito forte na época do Brasil colônia, e que aqui essas concepções também foram amplamente difundidas. Na verdade, o tão conhecido caldeirão das bruxas é um objeto que passou a ser associado a elas através da veiculação na Europa de ilustrações da vida dos tupinambás. As índias dessas tribos eram responsáveis pelos preparos dos rituais antropofágicos, o que chocou os viajantes europeus e fez com que eles as representassem como ávidas mulheres canibais. Desse modo, a partir do século XVI, tanto na Europa como nas Américas, o caldeirão tornou-se um item sempre presente nas imagens que representavam as feiticeiras. O Brasil também foi tecendo suas próprias lendas a respeito das bruxas. Os ribeirinhos do Rio São Francisco, por exemplo, acreditavam que, quando uma mulher já tinha tido 6 filhas e estava grávida da 7ª rebenta, a caçula estava destinada a ser bruxa. Ela iria servir às trevas e poderia se transformar em borboleta para entrar nos quartos dos recém-nascidos de noite e se alimentar dos seus umbigos. Para impedir isso, a parteira tinha que deixar uma tesoura embaixo da cama onde o bebê nasceu. Em 1921,
Ao publicar o livro O Saci, o escritor Monteiro Lobato consolidou a imagem da Cuca como uma bruxa e uma vilã. Nessa narrativa envolvendo os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Pedrinho e o Saci precisam salvar a Narizinho das artimanhas da feiticeira, que petrificara a menina. Já no ano de 1951, a trama ganhou uma adaptação cinematográfica e a Cuca foi interpretada por Mário Meneghelli, que, no entanto, caracterizou a antagonista como uma velha assustadora e não como um jacaré. Nas adaptações televisivas subsequentes, a aparência reptiliana da malvada foi retomada. Em Cidade Invisível, série da Netflix lançada em fevereiro deste ano, a Cuca ganhou uma nova encarnação, interpretada agora pela atriz Alessandra Negrini. Nessa versão, ela não é idosa e nem é um jacaré, mantendo-se anos a fio como uma mulher jovem e bela, que atende pelo nome de Inês e é dona de um misterioso bar na Lapa. Embora a atriz seja famosa pelas vilãs que interpretou na teledramaturgia, Inês não é má, e sim usa de seus poderes para proteger a natureza e as demais entidades mágicas. Curiosamente, a personagem pode metamorfosear-se em borboleta, retomando a tradição das bruxas nas lendas brasileiras. É interessante notar que essa última aparição da Cuca mostra como a bruxa não é apenas um emblema da maldade, podendo se manifestar como um agente da resistência à opressão, ao autoritarismo e à promessa de progresso que na verdade destrói as fontes naturais e corrói a terra. Então é isso, pessoal. O segundo episódio da nossa série das criaturas fantásticas do folclore brasileiro chegou ao fim. A gente espera de verdade que você tenha aproveitado e aprendido bastante. E é claro, comenta aqui embaixo qual o seu palpite de personagem para o próximo episódio. Quem será, hein? Volta aqui no próximo sábado para descobrir.